Oi, eu sou o Kaiser, eu sou designer e vou te ensinar na prática a criar o teu primeiro site no Webflow. Ele vai ser responsivo e otimizado para SEO, sem precisar saber código ou programar. O Webflow é como se fosse um Photoshop para a criação de sites. A gente cria o visual e ele gera todo o código HTML, CSS e JavaScript. Beleza? O Webflow é uma plataforma completa de desenvolvimento de sites. Não é como os outros criadores de sites que são para o cliente final, que com pouco tempo e conhecimento consegue colocar um site no ar mais básico. O Webflow é feito para designers que querem transformar os seus layouts no Photoshop, Sketch ou Adobe XD em sites reais, pronto para serem usados. Falando isso, eu acho que a gente já pode começar. Primeiro, a gente vai criar a nossa navbar, que é a barra de navegação do site. Vamos em Elements e escolhemos a navbar. Aqui no menu da direita, nós mudamos as características dela. Vamos colocar um fundo branco e uma margem interna de 10 pixels em cima e também embaixo. Agora, vamos adicionar a logo nesse menu. Como padrão, o Webflow já gera esse link onde deve ir a logo, porque geralmente a logo é um atalho para o usuário voltar para a página principal. Então é só ir aqui nos elementos e adicionar uma imagem ali dentro. Vamos clicar e arrastar para lá. Então, vamos aqui nesse botão e fazer o upload da imagem. Eu vou deixar todas as imagens que usei para fazer esse site em um link do Drive aí nos comentários embaixo do vídeo, beleza? Vamos selecionar o logo do Webflow e continuar. No começo, ele não vai aparecer porque não tem um tamanho definido. Então vamos aqui no painel e colocamos um tamanho width, que é a largura em inglês. Pode ser de 100 pixels. Como o elemento está um pouco desalinhado, vamos jogar ele um pouquinho para baixo, usando a margem superior. Uns 15 pixels já vai ficar legal. E agora podemos mudar o nome dos links desse menu. O primeiro vai ser Home mesmo, e os outros vão ser Portfólio e esse outro Contato. Mas aqui no layout que estamos recriando, os links estão em letra maiúscula, tá vendo? Então vamos selecionar o link e vamos aqui na configuração de tipografia e clicar nesse ícone. Notem que, quando alteramos um elemento pela primeira vez, o Webflow gera automaticamente uma classe para esse elemento. E essa classe, navLink, por exemplo, contém a característica de que o texto deve ser em letra maiúscula. Se a gente for nos outros links e adicionar a mesma classe, eles vão ficar com a mesma característica. E se alteramos essa classe, todos recebem essa alteração. Agora, vamos para a nossa primeira section, que é essa principal, com título, texto e imagem. Clicamos aqui fora, onde não tem nenhum elemento, no body, e vamos adicionar a nossa section. Vamos colocar uma cor de fundo cinza bem clarinho. E vamos adicionar as margens para os elementos não ficarem tão nas bordas. Pode ser aqui em cima de 80 pixels. E antes de sair colocando mais elementos na tela, temos que criar um grid, que é o que mantém tudo alinhado no site, sem ficar nada jogado nas bordas, como podemos ver aqui no layout com essas margens vermelhas. Para isso, para o nosso site se manter alinhado, vamos adicionar um container. E então, podemos continuar colocando os elementos. Como no nosso template, vamos colocar um título, que é o heading, um parágrafo e também uma imagem. Vamos começar pela imagem. Clicamos aqui nesse botão, em Upload, e escolhemos a nossa imagem chamada Laptop. Primeiro, vamos ajustar o tamanho dela, para 600 pixels de largura, que é o width, lembra? Agora, vamos aqui e clicamos nesses dois ícones, que a imagem, então, vai ser alinhada ao centro. Depois disso, vamos para os textos. Selecionamos o título, vamos dar 2 cliques e mudar o texto para Meu Primeiro Website, ou então o texto que vocês preferirem. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte
e alinhar o texto ao centro. No parágrafo, vamos selecionar ele, aumentar a fonte para 20 pixels, mudar a cor para esse roxo. Eu já tenho essa cor adicionada, mas vocês podem escolher a cor que vocês preferirem e depois salvar nesse ícone de mais. E então, vamos mudar o texto também. Design, desenvolvimento, responsivo e SEO em uma só plataforma. Para finalizar, vamos alinhar o texto ao centro e adicionar as margens para ficar mais bonito. Show! Podemos ir para a próxima section do nosso layout. Como agora temos bastante elementos na tela, fica difícil de selecionar o body. Então vamos aqui no Navigator, onde tem toda a hierarquia, e selecionamos o body. E então adicionamos a nova section clicando nela. Voltamos aqui no painel do Style e vamos colocar a cor de fundo da section, que vai ser um roxo escuro. Como sempre, também vamos adicionar um container para alinhar esses elementos. Como podemos ver no layout, essa section tem uma margem maior, porque a imagem do Note está sobrepondo ela. Vamos selecionar nossa section, vir aqui na margem interna e adicionar 200 pixels. Agora podemos jogar nossa imagem um pouquinho mais para baixo. Para fazer isso, a gente vai usar uma margem negativa. Então vamos colocar menos 100 pixels. Então a imagem vai aparecer por cima da section de baixo, dando um efeito bem legal. O próximo passo é criar esses cards com as informações. Para criar esses blocos, nós usamos div blocks. Primeiro, selecionamos o container. Depois, selecionamos a div block para cair dentro desse container. Vamos colocar um fundo branco, um radius de 12 pixels para as bordas ficarem arredondadas, e então vamos adicionar uma imagem, um título e também um parágrafo. Essa imagem vai ser um ícone e vai ter 60 pixels de largura. Para inserir o ícone, vamos dar 2 cliques na imagem e ir nesse botão. Em Upload, e para agilizar, vamos adicionar dentro do Webflow os 3 ícones que vamos usar. Agora é só escolher o que queremos. No título, vamos mudar aqui em Element Settings a tag dele para H2, pois é interessante para a otimização do site só ter um H1 na página, para o Google identificar o principal assunto do nosso projeto. Vamos aqui mudar o texto, dando 2 cliques para Projeto em HTML, CSS, JS. Como no layout são 3 blocos, vamos selecionar essa div block, copiar e colar apertando Ctrl+C e Ctrl+V mais 2 vezes. Eles vão ficar um embaixo do outro, certo? Então, para alinhar eles ao lado, vamos aqui no Navigator para poder encontrar o nosso container e então alinhar os elementos que estão dentro do container usando o Flex. Pronto! Para alinhar os elementos, você deve sempre mexer no elemento de fora, como aqui no container, por exemplo, que tinha as 3 div blocks dentro dele. Agora, vamos selecionar nossas div blocks e como elas têm a mesma classe, chamada div block, é só alterarmos as margens que as 3 vão ficar com as mesmas características. Para isso, vamos segurar o Shift e arrastar com o mouse para dar uma margem interna em todos os lados. E depois, vamos adicionar uma margem nas laterais de fora, segurando o Alt. Esses são atalhos bastante utilizados para dar margem em mais de um lado do elemento. Como temos a estrutura pronta, é só mudar os ícones e os textos. 2 cliques na imagem e escolhe o ícone. E aqui a mesma coisa. Esse texto é layout responsivo e esse outro é otimizado para SEO. Massa! Já temos os cards com as informações, a section principal e o menu. Aqui nesse olho vocês podem ver como está ficando o site. Para continuar, vamos para o portfólio com algumas imagens e depois fazemos o footer para finalizar. Vamos voltar aqui no Webflow e selecionar essa section escura. Vamos adicionar mais um título.
Como já temos um H1 na página, vamos mudar aqui em Element Settings para H2. Vamos voltar no Style e alinhar ao centro. Deixar a cor da fonte branca e com 2 cliques no texto, vamos mudar o texto para Portfólio. Para afastar um pouco dos blocos, vamos adicionar uma margem externa de 80 pixels aqui em cima. Então, vamos adicionar uma nova section, que vai ser a que tem as imagens. Vamos no Navigator, selecionamos o Body e adicionamos uma nova section. Depois disso, adicionamos um container. E então, adicionamos uma div block, que vai conter o grid com as imagens. Vamos selecionar essa div e ir aqui nesse ícone que é o grid. Já vão aparecer as divisões para a gente. Como no template, nós queremos 3 colunas e 2 linhas. Então, vamos adicionar uma nova coluna aqui nesse mais. Agora, é só adicionar uma imagem em cada um desses espaços do grid. E então, podemos com 2 cliques nas imagens, escolher a imagem que queremos fazendo o upload. Novamente, para agilizar, vamos selecionar todas as imagens, para depois só ir selecionando. Agora com as imagens, vamos fazer a sobreposição da mesma forma que fizemos com a imagem do notebook, porém, ao contrário. Vamos selecionar essa section escura novamente, colocar uma margem interna maior aqui embaixo, de 150 pixels, e então subir essa div block do grid com uma margem negativa. A gente pode ver a sobreposição passando o mouse em cima da margem. Está vendo aqueles riscos vermelhos? E podemos ajustar, se quiserem, clicando e arrastando com o mouse. Para finalizar, vamos para o footer do nosso site, que é onde geralmente tem as informações da empresa e do projeto, e também as redes sociais. Para adicionar essa nova section, vamos seguir o mesmo passo a passo. Vamos no Navigator, selecionamos o Body, e então adicionamos uma nova section embaixo de tudo que existe. Para alinhar os elementos, adicionamos o Container. Se sempre seguir essas etapas, tu vai ter uma estrutura bem legal e organizada do site. Agora, como temos conteúdo dos dois lados aqui no footer, podemos vir aqui, primeiro selecionar o container, E então adicionar uma coluna. Do lado esquerdo, temos um texto. Então, selecionamos a coluna da esquerda e adicionamos um test block. Vamos aqui no painel de Style e aumentamos o tamanho da fonte para 22 pixels. E escrevemos Design e Desenvolvimento 100% Webflow. E para colocar o negrito, é só selecionar a palavra que quiser, que vai aparecer essa barrinha com as opções. Na direita, nós temos links de redes sociais. Eles são como div blocks, porém com links para o usuário clicar. São esses aqui, os link blocks. Lembrem de selecionar a coluna da direita antes de adicionar, ou então é só arrastar. Esses link blocks têm 45 pixels de largura, width, e 45 pixels de altura, que é height. Eles têm a cor do fundo roxa e um radius bem grande, tipo 50 pixels, para ficar bem redondo. Agora é só adicionar uma imagem do ícone dentro e adicionar os arquivos. Esse ícone vai ter 18 pixels de width, e vamos alinhar ele clicando no elemento de fora, lembra? Que é o link block, e vamos alinhar usando o flex, que é aqui nesses ícones. Pronto! Agora é só copiar e colar mais 2 vezes com o Ctrl C e Ctrl V, e podemos então alterar as imagens. Vamos em Upload e adicionamos os ícones das redes sociais. Agora é só escolher Facebook, Instagram e Twitter. Vocês podem encontrar esses ícones de qualidade no site do flaticon.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas está tudo bem estranho ainda, Vamos alinhar e colocar as margens dos elementos. Primeiro, vamos alinhar as redes sociais. Para isso, vamos no elemento de fora, que é essa coluna da direita,
e vamos usar o Flex para alinhar o centro. Como estão bem grudados ainda, vamos selecionar os links e colocar uma margem na lateral de 10 pixels em ambos os lados. Agora é só colocar uma margem na section do nosso footer. Vamos selecionar ela aqui no canto, segurar o Alt e colocar uma margem em cima e embaixo ao mesmo tempo. E para deixar o texto e os ícones alinhados, eu vou baixar um pouco o texto com uma margem superior de 12 pixels. Estamos quase prontos. Para finalizar a parte do desktop, faltam essas imagens de fundo das sections, tanto aqui no footer quanto aqui na primeira section. Vamos voltar aqui no projeto e selecionar essa section. Ir aqui em Background e adicionar uma imagem. Vamos selecionar ela, fazer upload e então clicar aqui em Cover, para ela preencher todo o espaço da section e posicionar ela aqui embaixo. E aqui no footer, a mesma coisa. Vamos selecionar, ir em Background, adicionar uma imagem e como já usamos essa imagem, é só encontrar ela aqui no painel. Vamos clicar em Cover e posicionar ela aqui embaixo também. Para o footer não ficar aqui tão colado nas imagens, vamos selecionar essa div block do grid e colocar uma margem inferior. Pronto! Teu primeiro site no Webflow, pelo menos na parte do desktop, foi criada com sucesso. Podemos agora finalmente vir aqui em Publish e publicar o nosso site nesse link provisório. Vocês já podem acessar clicando aqui nesse ícone para ver como ficou. Podem também compartilhar esse link com quem quiserem para mostrar o site massa que conseguiram fazer sem precisar saber escrever códigos complexos. Mas calma lá, como prometido, temos que fazer o responsivo do site também, para o site abrir bonitinho em todos os celulares. Essa é a parte mais fácil, porque o Webflow já deixa tudo encaminhado. É só uma questão de arrumar o que ficou estranho. Primeiro, vamos arrumar o menu. Selecionamos a navbar. Cuidado para não selecionar o container, e sim a navbar. E colocamos uma margem lateral de 10 pixels nos lados. E depois, vamos selecionar esse menu, conhecido como menu hambúrguer. Para abrir ele sem bugar, primeiro temos que dar um nome de classe para ele, que pode ser menu button mesmo. Vamos então aqui em Element Settings e clicamos em Open Menu. Agora, a gente pode configurar ele como ele deve aparecer quando estiver aberto. Vamos colocar um fundo roxo e alterar a cor do ícone para branco, aqui como se fosse um texto. Para ajustar o Nav Menu, que é esse menu de navegação, vamos selecionar ele aqui no Navigator e colocar o fundo como roxo também. Talvez ele feche, mas é só voltar aqui no Menu Button e abrir novamente. Para finalizar essa parte, vamos mudar os textos dos links do menu para a cor branca. Beleza, bora para a section. Na primeira section, a gente vai diminuir essa margem de 80 pixels que está muito grande. E adicionar também margens laterais de 30 pixels dos dois lados. Essa margem lateral nós vamos fazer em todas as sections. Os textos estão um pouco grandes também, então vamos diminuir eles, tanto no heading quanto no parágrafo. A imagem do Note está ok, então vamos para a próxima section. Vamos colocar as margens laterais de 30 pixels. E aqui nos blocos, nós vamos clicar no container, que antes estava alinhando eles horizontalmente, está vendo? Aqui horizontal. E agora vamos clicar em vertical, para alinhar um embaixo do outro. Fácil, né? Agora só precisamos dar uma margem extra na parte de baixo do bloco, que ele vai estar pronto. Pode ser de 20 pixels. Aqui no portfólio, a mesma coisa. O texto está ok, só vamos alinhar o grid no Flex vertical. Vamos clicar nesse ícone do Flex e escolher para alinhar verticalmente. Pronto, e vamos colocar uma margem lateral de 30 pixels para manter esse padrão. E para finalizar, no footer, a mesma questão das margens laterais. 30 pixels de cada lado.
E vamos clicar aqui no texto para alinhar ele ao centro. E diminuir também um pouco a fonte e aumentar a margem inferior para 20 ou 30 pixels. Massa! Agora tu tem um site criado 100% no Webflow e de forma responsiva. Podemos publicar novamente e acessar o site por onde quiser com esse link. Espero que tenham gostado. Esse é um site one-page básico, mas dá para criar vários projetos complexos como blogs e e-commerces no Webflow, usando essa mesma base que eu ensinei nessa aula. Muito obrigado por ter assistido. Se tu curtiu, dá um joinha aí embaixo e se cadastra que em breve eu vou postar mais aulas. Um grande abraço!